Boa noite a todos, boa noite pessoal, sejam bem-vindos à live de hoje, nossa tradicional live de segunda-feira, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ver normal? Tem algum problema? Tudo certo? Então vamos iniciando a live. O Instagram parece estar meio devagar aqui para passar a live para o público. Mas vamos lá. Hoje basicamente nós vamos falar sobre o medicamento homeopático, do início ao fim, ou seja, do momento que ele sai da natureza até o ponto da gente entregar ele na mão do cliente. E essa última parte a gente chama de dispensação, tá? Do remédio. Então vamos falar um pouco dos processos e também uma coisa que eu acho muito importante ressaltar nessa live é o porquê, né? Qual a necessidade dos remédios homeopáticos passarem pelos processos que eles passam, né? Por que eles não poderiam passar por um outro processo? Por que tem que ser esse processo? Então, ressaltar um pouco isso nessa live, tá? Eu acho que vai ser bem bacana. Então, tem muita gente que às vezes nunca pensou, mas por que o remédio homeopático tem que ser diluído? Por que ele tem que ser dinamizado? Por que ele tem que ser triturado? Por que tem que ser assim? Então, eu acho muito importante ressaltar esse ponto, né? E mostrar para vocês um pouco como que funciona desde o início, né? Lá quando a gente retira ele da natureza até quando a gente entrega na mão do paciente. Então é isso, né? Então vamos iniciar já são 9h05, né? Então vamos começar. De início, basicamente o que a gente precisa entender é que assim, o remédio homeopático ele vem de 3 reinos diferentes. Mineral, né? Que é toda a parte de minérios, também misturas desses minérios, né? Que a gente vai chamar seria um outro reino, né? A parte química, né? Onde a gente faz misturas de remédios, misturas de por exemplo, nátrium sulfúrico, né? Então são misturas de 2 minerais, ou então deixa eu ver um outro para vocês, o cáli carbônico, ou então cáli fosfórico, ou magnésia fosfórica, por aí vai. Então esse é um tipo, né? Então geralmente a misturas de alguns minerais que a gente junta para fazer o remédio homeopático. Tem outros casos onde a gente mexe também com o reino vegetal, né? E aí é mais difícil ter as misturas, a gente meio que não faz as misturas, a gente pega a planta, né? Por si só, ou então o fruto, ou a parte de uma planta, a folha, o caule, aí depende muito. Depende com que tipo de parte da planta que foi feita as experimentações, né? Os estudos demonstraram o que, ou seja, eles demonstraram que qual parte da planta que dá uma experimentação mais rica. Então, mediante isso, a gente pega certas partes da planta para fazer o remédio homeopático, né? E temos também o reino animal, tá? E aí também nesse caso depende, né? Não é sempre o animal inteiro que a gente utiliza para fazer o remédio homeopático, tá bom? Geralmente a gente vai usar o animal inteiro, então nem no caso do apis mellifera a gente usa a abelha inteira para fazer o remédio. Então não é só o veneno, não é só a asa, não é só a perna da abelha, é a abelha inteira, tá? Agora temos o remédio, por exemplo, também temos os remédios que são de coisas derivadas desses animais. Então, por exemplo, o remédio que é feito do veneno da abelha,
que é um exemplo disso. É o remédio que é feito lá da cachalote, né, da baleia, que é o Ambragrísia, que é um remédio que é feito de uma secreção dessa baleia que sai, que é como se fosse uma secreção... eu esqueci o nome, mas é uma secreção que sai da baleia, meio que junto das fezes, alguma coisa assim. Então, são vários tipos, né, de remédios homeopáticos, ou que são do animal inteiro, ou que são de partes ou de secreções desses animais. No caso dos venenos, por exemplo, né, que vem dos animais, a gente tem a laquesis, que a gente não usa uma parte específica da cobra, né, da surucucu, a gente usa o veneno dela. Então é mais ou menos por aí. Sim, o Ambragrísia, deixa eu pegar aqui para vocês, mas o Ambragrísia, ele é uma secreção que sai da baleia, né? Deixa eu ver aqui para vocês o que é exatamente. É uma secreção mórbida que sai dos intestinos da cachalote, que é da baleia. Então, consequentemente, ele sai pelas fezes, né? E é alguma coisa que fica incrustadas assim, que é meio conhecido já do pessoal que trabalha tipo, em costas, né? Que trabalha em portos, esse tipo de coisa. Então, são variados, né? Então, tem vários remédios que são feitos, por exemplo, de insetos, né? Há remédios que são feitos das secreções de bichos e por aí vai. Então, é muito variado mesmo, tá? E tem alguns remédios, né? Aí depois a gente entra... Isso é o clássico, tá? Isso é o tradicional. Agora, tem vários outros remédios que vão entrar já num outro campo, que seria o campo das secreções patológicas, por exemplo, né? Então, vários remédios que a gente possui hoje em dia, eles são de secreções patológicas, ou seja, a pessoa tem alguma lesão, que aquilo sai alguma coisa daquela lesão, e então é feito um remédio da lesão da pessoa para a própria pessoa, né? Isso é uma característica, é algo específico para aquela pessoa. Então esse remédio não vai ser dado para outras pessoas, vai ser só daquela pessoa, né? Agora tem os remédios que são também de secreções, mas que são para todo mundo, que são os remédios bases, né, que a gente tem. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês nesse caso, acho que um dos mais que a gente poderia pensar, o Psorino, que é um dos mais antigos, que ele é feito das lesões de sarna, né? Então é um remédio extremamente antigo, extremamente conhecido, extremamente estudado, né? Com muita patogenesia e com uma ampla matéria médica também, onde a gente sabe muito bem os efeitos, o que ele pode tratar. Então, esse é um caso onde não vem desses 3 reinos que eu falei, né? Animal, nem vegetal e nem mineral, mas vem de uma secreção, vem de uma pústula, vem de algo que é da patologia, vem de algo que é próprio da lesão patológica, no caso do Psorino, que é a sarna, né? Então, só para, né, a live não é especificamente sobre isso, mas a gente até pode fazer uma live assim, falando desses tipos, né, de medicamentos, mas é só para exemplificar para vocês da onde que vem os remédios homeopáticos. Vem de tudo isso, então. Então, Léo, em tese, eu posso fazer remédio homeopático de qualquer coisa? Sim, pode.
quiser fazer um remédio homeopático do meu pendrive, eu posso fazer, entendeu? E às vezes é um dos problemas que a gente tem, isso acontece muito, porque realmente você pode fazer remédio homeopático de qualquer coisa, né? Então hoje em dia o que acontece muito é que às vezes muitos remédios homeopáticos, que na verdade a gente nem pode incluir muito nesse grupo, nem são testados, nem são experimentados, então não tem como a gente saber também para que eles servem, né? Isso acontece muito, tem muito hoje em dia também. É uma triste realidade. Então, por exemplo, mas a gente pode fazer remédio homeopático de muita coisa, né? Na verdade, a gente faz remédio homeopático de remédios alopáticos, ou seja, de remédios químicos. Então, por exemplo, nós temos remédios de vários tipos de psicotrópicos, temos remédios homeopáticos que a gente faz de certos tipos de outros, né, remédios alopáticos variados. Só que esses casos mais específicos, né, que a gente vai pegar um remédio psicotrópico para fazer um remédio homeopático dele, nesses casos mais específicos é para algo muito próprio, para algo muito específico. Então, por exemplo, a pessoa tem que tomar um remédio X, só que ele dá alergia nela ou ele dá muitos sintomas adversos naquela pessoa. Então, o que a gente faz? A gente pega esse remédio alopático, faz um remédio homeopático dele e dá para ele junto com o alopático. Então, a pessoa toma o remédio alopático e o remédio homeopático desse remédio, para evitar esses efeitos adversos, para evitar essas consequências que o remédio alopático promove naquela pessoa. É um caso, que eu falei, que é muito específico, né? Então muitas farmácias fazem remédio também de cigarro. Então, por exemplo, a pessoa quer parar de fumar, então a pessoa vai lá, entrega aquele cigarro que ela fuma, que a farmácia vai lá e faz um remédio homeopático daquele cigarro, daquele tipo que a pessoa fuma, e por aí vai. Então, até eu estava vendo hoje, né, na página, alguém perguntou lá, falei, fala aí algum remédio que é feito, um remédio que é para mulheres, né, que são remédios mais femininos, a gente coloca assim, e o pessoal colocou chocolate. E realmente existe um remédio homeopático que vem do cacau, né, que chama chocolato, e ele tem experimentação, tem matéria médica, e é interessante que ele se parece muito com a sépia, né? Quem conhece, ele parece muito, a matéria médica dele se parece bastante com o medicamento sépia. Então isso é bem característico, né? Bem peculiar. Então, realmente, como eu falei para vocês, dá para a gente tirar remédio homeopático de tudo quanto é lugar, tá? Então, basicamente, a gente pega essas substâncias mais variadas possíveis e, de acordo com como é essa substância, né, a sua composição química, o seu modo, a gente vai então produzir o remédio homeopático. Léo, mas se for coisa assim que tem um mineral, como é que você vai fazer, né? Como é que você vai fazer para fazer o remédio, para deixar ele líquido, para depois pingar lá nos glóbulos, ou se for uma planta e tudo mais. Então, que nem eu falei, a gente adequa, né? O que a gente faz? A gente adequa cada preparação, cada modo farmacotécnico, a gente adequa uma farmacotécnica específica para cada tipo de substância, para cada tipo de constituição química que aquela substância tem. Então, por exemplo, se for um mineral, a gente tem que pegar e fazer o processo de trituração antes, para que ele então possa se tornar solúvel. Aí, depois do processo de trituração, que já faz parte do processo de dinamização desse remédio e diluição, a gente pega ele e torna ele solúvel. E aí, então depois ele fica solúvel em água, e aí a gente consegue fazer as outras dinamizações e diluições nele normalmente. Então é um processo que esse tipo específico de remédio precisa passar
para que a gente consiga fazer ele homeopático, porque senão não vai comprar lá, você vai lá na farmácia, entrega o frasco com você com um monte de pedra dentro, né? Chacoalhar e beber. Não vai funcionar, entendeu? É óbvio isso. Então, muito obrigado aí, viu? Pessoal lá do Instituto da Flávia Baritz, assistindo aí com a gente. Então, realmente, assim, é muito específico isso. Então, existem, claro, esse é o caso para minerais, mas existem animais que precisam passar pela trituração também. Existem secreções que precisam passar pela trituração também. Em geral, a parte dos vegetais é mais difícil passar pela trituração, porque a gente consegue fazer um extrato, né? O extrato, na verdade, a gente faz a tintura mãe, que é um tipo específico de trituração para realizar o remédio homeopático. Então, não é só fazer uma tintura, não é só fazer um extrato glicólico, não é só isso. A gente tem que fazer uma tintura mãe, ou seja, que é algo específico da homeopatia e daquela planta, é um processo específico da homeopatia. Por isso que geralmente a tintura mãe, quando você vai comprar, ela é, sei lá, 5 vezes, 10 vezes mais cara do que uma tintura normal, entendeu? Porque aqui na farmácia mesmo eu compro tintura mãe de tuia. Ela sai acho que R$130, e uma tintura normal de tuia ela fica por volta dos R$20, R$30, né, o litro. Então é uma diferença muito grande, né, uma coisa realmente específica da homeopatia. Por isso que também não dá para a gente ficar tendo tudo quanto é tipo de tintura, né? Às vezes alguns médicos passam algumas fórmulas com tinturas variadas para a gente. É muito difícil achar, porque é muito caro, entendeu? A farmácia não vai ficar comprando tintura, porque é muito caro, são muito mais caros do que tinturas normais, né? E ainda mais se for tinturas difíceis de terem saída na farmácia, entendeu? Exato, tem pessoas que acham que a tintura de fitoterapia é a mesma coisa da homeopatia, não é, tá? Até porque na homeopatia, como eu estava explicando lá no início, são outras partes da planta, são outros pedaços que a gente tira para fazer o remédio. Por quê? Porque muitas vezes não é a planta inteira, ou não é aquele pedaço ou esse pedaço, mas é o outro pedaço que funciona muito bem para a experimentação, entendeu? É a experimentação que manda, né, gente? Então, assim, a experimentação é que nos mostra as virtudes medicinais dos remédios. Então, a homeopatia ela encontra remédios, assim, hoje em dia isso mudou um pouco, mas esse é outro papo. Mas a homeopatia ela encontra seus remédios, e o Hahnemann começou a encontrar os remédios e a realmente ver que as coisas poderiam funcionar daquela forma por causa da experimentação. Entendeu? Então a gente experimenta, vê o que ele pode nos dar, vê o que a gente consegue tratar com ele, e então a gente busca fazer o remédio. Só que é isso, basicamente o que a gente tem que fazer é tornar essa substância solúvel, é tornar aquilo possível de fazer o processo farmacotécnico de diluição e dinamização, tá? Então, qualquer coisa, se eu fosse fazer com esse pendrive, eu teria que achar um jeito, sei lá de que modo, para triturar, para sei lá o que com esse pendrive, para tornar ele solúvel e fazer ele na água, entendeu? É basicamente isso. E aí, os medicamentos homeopáticos são dos mais variados tipos, né? Os modos de fazer também tem os mais variados. Os clássicos são os que o Hahnemann deixou para a gente, né? Que é o de sucção, diluição, trituração, né? Esses são modos farmacotécnicos que o Hahnemann mesmo nos deu, e que são os mais utilizados atualmente também. Mas existem outros modos, né? Então existem um modo, por exemplo, da 50 milesimal, que ele é um pouco diferente,
né, que ele é um pouco diferente, para suscitar outras coisas, para suscitar algo diferente no remédio. Existe o modo do Korsakoff, existe o modo do fluxo contínuo, né? E isso é bem complexo também, tá? Ainda mais para quem não está integrado disso. Mas existem vários modos de fazer um remédio homeopático. Então, às vezes você vê na receita lá, né? Aconitum 5 LM. Então é o acônito na potência de 5, 50 milesimal. 5CH, acônito na 5CH. É o acônito feito pelo modo centesimal de Hahnemann, né? Acônito 6DH, aí é o acônito feito pelo modo decimal de Hering, entendeu? Então são vários modos para se fazer o remédio. Depende do que eu quero suscitar, depende do que o prescritor quer fazer também com aquele remédio. Então depende de várias coisas. Só que é sempre aquela questão, ou seja, eu preciso pegar aquilo, transformar aquilo de um jeito para deixar ele solúvel e então conseguir, através de um desses modos, fazer esse remédio homeopático para dar para a pessoa, né? O que todos os modos têm em comum? O processo de diluição e dinamização, tá? Alguns desses modos têm o processo também de trituração, mas é que o processo de trituração ele já faz parte do processo de dinamizar, ele já faz parte do processo de fazer as moléculas se quebrarem ou se chocarem, tá bom? Então são todos processos farmacotécnicos que são em comum para todos esses modos de se fazer o remédio. Eu preciso sempre estar fazendo as moléculas se chocarem, né? Às vezes o processo de dinamização pode vir, né, pelo tradicional, que é você balançar o frasco assim, bater ele e batê-lo contra uma superfície semi-rígida, ou então pelo fluxo contínuo, que é uma pá que gira o líquido lá dentro para fazer as moléculas também se chocarem. Então são variados os modos para se alcançar a dinamização, né? O processo de fazer isso daí com a molécula do medicamento, com a molécula da substância que está lá e as moléculas do solvente, tá bom? Então aqui tem uma pergunta, o que acontece é que quando a prescrição pede TM, o preço aumenta muito e o paciente compara com o valor das tinturas dispensadas em farmácias não homeopáticas. Exato, isso daí assim vai acontecer mesmo, né? Até porque não dá, assim, o preço tem que ser alto mesmo. Você vai pedir a tintura mãe, é absurdo, é muito mais caro, Eu dei o exemplo da tuia, né? Mas imagine outros vegetais que são mais difíceis, mais raros. Deve ser muito caro. Então, assim, realmente o preço da fórmula, imagine se é uma fórmula com 5 tinturas, né? O preço vai lá para cima mesmo. Então a pessoa vai estranhar, a pessoa vai achar esquisito. Fala, mas se eu pedir isso daí numa farmácia, né, que não faz com essas tinturas aí, faz com outro tipo de tintura dessas plantas, fica 1/3 do preço, eu vou comprar o seu. Então realmente é uma situação complicada. Só que eu acho assim, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que isso tudo vai um pouco assim do prescritor, entendeu? É que nem certos tipos de bioterapia, entendeu? Existem, né, bioterápicos que, em certas potências, que para a farmácia fazer, ela tem que cobrar assim muito caro. E tem certas coisas que eu vou falar, eu prefiro não fazer. Assim, tem certos bioterápicos que são tão difíceis, tão demorados. O número de... tem remédios que são 6 horas ininterruptas para você fazer. Assim, desculpa, eu não vou fazer isso daí. 6 horas eu já
já construí um prédio, já, assim, entendeu? Não vou fazer. Eu, né, até numa aula lá que a gente estava tendo na especialização, o professor falou, ó, tem que cobrar um preço legal, tipo assim, R$150 o frasco de 20 ml. Por quê? Olha o tempo que você gasta, né? É quase um dia que você vai perder para um funcionário seu para ficar ali fazendo um remédio. Então, assim, aquilo tem que valer muito mais. Só que eu acho assim, são todas questões que eu acho que bom senso do prescritor, entendeu? Eu acho que é bom senso, porque tem certas coisas que eu não vejo necessidade, que eu vejo que é falta de realmente de... Vou falar isso, né? Mas falta realmente de o prescritor fazer o negócio funcionar com a homeopatia normal, entendeu? Não normal, mas assim, do jeito que dá. Porque, vamos falar a verdade, você tem que fazer um bioterápico de não sei o que lá, de uma lesão XYZ, uma potência, sabe? Gastar 6 horas para fazer o remédio, fazer o paciente gastar 200 conto num frasco de 20 ml. Assim, a homeopatia tem infinitas opções muito melhores do que isso. Não, mas eu estou usando aqui a homeopatia clássica e não está funcionando. Então, talvez o problema seja você. Já parou para pensar nisso? Busca fazer essa homeopatia clássica de um outro modo. Busca fazê-la de um outro jeito. Mas assim, é questão de bom senso, entendeu? Tem certos remédios. Eu já recebi prescrição aqui, remédio na CH 60, CH 90. Não vou fazer, entendeu? Não vou pedir uma matriz só para fazer esse seu remédio. Eu ainda moro em cidade pequena. Esse negócio vai ficar ali para sempre e nunca mais vai sair. Entendeu? Então assim, não vou fazer. É simples. É bom senso, né? Assim, às vezes pode ser inventação de moda também, né? Mas acho que é isso. Então, eu acho que não tem muito mais o que falar. Basicamente é isso, começo ao fim, né? Então eu falei um pouco do começo, do meio. O fim é aquilo, dispensar para a pessoa que vai utilizar o remédio. Eu fiz o remédio aqui, dispensar com, né, todas as orientações básicas, que hoje em dia a gente dá várias orientações assim, que são mais por precaução do que por certeza, tá? Então são muitas das orientações que a gente fala mais por precaução de não saber se aquilo vai fazer mal para o remédio, se vai estragar o remédio, do que ter certeza, tá? O que a gente tem certeza que vai realmente tirar o efeito do remédio, neutralizar o remédio? Temperatura. Isso é o que a gente realmente assim faz diariamente na farmácia para tirar o efeito do remédio. Ou seja, a gente usou os frascos para fazer vários tipos de remédio. A gente pega esses frascos e faz o que com eles? Porque, querendo ou não, ali na parede do frasco vai ficar restos do remédio que a gente fez. Então o que a gente faz? A gente tem que botar na estufa, deixar uma dada temperatura por um dado tempo, para que então a gente possa neutralizar aquele remédio homeopático lá dentro, né? Depois de lavá-lo também. Então isso é o que a gente sabe hoje em dia que funciona para neutralizar o remédio. Deixar celular perto neutraliza, estraga o remédio? Por precaução, não deixa, mas não é uma certeza, tá? Eu já vi trabalhos, eu já conversei com pessoas que fizeram trabalhos com remédio do lado do celular carregando. E aí então foi dito que, né, porque também como que você vai avaliar isso daí, né? Mas foi dito que ele não gerou o mesmo efeito do começo do trabalho, onde isso não tinha acontecido. Ou seja, é um indício
de que talvez o celular carregando não seja algo bom para o remédio, mas não é uma certeza, tá? De forma alguma. Então é mais ou menos isso daí, tá? A gente dispensa com essas indicações, né? Não deixar em lugar muito quente, muito úmido, aquelas coisas naturais também, né? Deixar perto de criança, tentar deixar longe de aparelhos que emitem algum tipo de radiação, algum tipo de onda, né? Então, micro-ondas, por exemplo, rádio, televisão, esse tipo de coisa. Mas é mais por aí. Só que, como eu falei, são coisas que ainda não são certezas, são coisas que a gente faz mais por preocupação, por precaução, né? Eu acho que é isso. Se você tem alguma dúvida aí sobre o remédio, sobre qualquer coisa, manda aí, tá bom? Mais uma outra questão que eu quero ressaltar para vocês é aquele papo sobre qual a necessidade, né? Por que o remédio homeopático tem que ser feito desse jeito? Por que a tintura tem que ser feita, né? Por que tem que ser uma tintura mãe e não uma tintura normal de fitoterapia? Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que dinamizar? Por que eu tenho que diluir? Por que eu tenho que triturar? Por que eu tenho que diminuir essa quantidade de droga, de substância no remédio? Por quê? Né? Eu fiz um post sobre isso há um tempo atrás. Eu vou ver se eu encontro aqui para falar como que é esse post. Mas eu expliquei brevemente a necessidade que o remédio tem de ser feito assim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, deixa eu ver. Eu acho que tá mais pra cá. Depois eu dou uma olhada e ponho lá nos stories também. Mas tem alguns posts que eu já fiz também que eu falo sobre a questão da água, né? O valor medicinal da água, que é bem interessante também, é um ponto bacana para gente entender também, né? Por que não pode ser feito em outra coisa, tem que ser feito em água. Então são todas questões que é interessante a gente sempre analisar. Eu não estou encontrando aqui, não sei porquê, mas depois vocês dêem uma olhada lá na página. Eu sei que eu tenho esse post que eu falo sobre essa questão, tá? Então, pessoal, é mais ou menos por aí. Então, assim, por que o remédio homeopático tem que ser feito do jeito que é feito, né? Por que ele necessita passar por esses processos farmacotécnicos e não por outros processos farmacotécnicos? Porque a homeopatia é diferente, tá? Como eu estava explicando no início, a gente descobre as virtudes medicinais dos nossos remédios através da experimentação no homem-são. E essa experimentação no homem-são, ela é mais valiosa, tá? Presta atenção nisso. Ela é mais valiosa quando ela é feita com o remédio homeopático da substância. Então eu posso fazer a experimentação no homem-são com uma tintura de quina, né, de chinchona? Sim, posso. Tanto que foi por aí que o Hahnemann começou. Só que quando a experimentação se mostra mais valiosa, quando que ela se mostra mais verdadeira, mais particular, mais específica, mais peculiar e com mais ricos sintomas? Quando a quina é dada para a pessoa saudável como homeopático, como remédio homeopático, infinitesimal. Ou seja, é quando eu transformo ela, é quando eu pego essa quina, essa tintura de quina e transformo ela em remédio homeopático, e é nesse modelo onde eu faço a experimentação com ela assim que ela me dá as virtudes medicinais mais importantes daquele remédio, mais específicos daquele remédio. Coisas que a experimentação feita com a tintura não vão te mostrar, tá? Então, os nossos remédios precisam estar diluídos e dinamizados, ou seja, eles precisam estar nesse estado onde é possível eles gerarem
tá? Eles gerarem aquilo que a gente consegue saber que eles podem fazer no organismo, tá? Então é por isso que a gente precisa deles assim. Ah, Léo, mas a gente pode dar a tintura mãe para tratar também? Sim, tá? A gente pode dar potências muito baixas para tratar também? Sim, como isso também é feito. Então, DH1, DH2, DH3, CH1, CH2, CH3 são potências extremamente baixas, né? Até algumas delas ainda vai com a cor da tintura, né? Se você pegar o CH1, por exemplo, CH2, de certas substâncias. Então, ali dentro ainda contém uma quantidade de substância inicial, né, que foi colocada. Então, sim, é possível, né, isso acontece, mas o remédio homeopático mesmo é aquele em que você transforma ele e passa ele para um outro nível, ou seja, um nível infinitesimal, tá? Que é a substância onde você não encontra mais ela lá dentro do frasco, tá compreendendo? Então isso é muito importante, ou seja, pela homeopatia ser feita deste modo, tá? Por ela ter essa característica específica, né? De ter que tratar pela semelhança sintomática, né? E a gente conhece o que os remédios podem fazer através da experimentação no homem-são. Então, por conta dessas características é que a gente precisa fazer esse procedimento com o remédio, entendeu? Então, o remédio homeopático ele necessita passar por esse procedimento de diluição e dinamização para que ele consiga alcançar essa virtude medicinal que ele mostrou para a gente que ele tem, entendeu? Isso é tão importante que, por exemplo, muitos dos nossos remédios homeopáticos, em natura, eles não produzem nada. Eles não são tóxicos, eles não vão causar nenhum tipo de efeito farmacológico no organismo, nenhum tipo de efeito tóxico. Onde então que a gente consegue ver as virtudes medicinais deles? Na experimentação no homem-são e na experimentação que é feita com eles em doses infinitesimais. Na CH6, na CH15, na CH12, na CH24 ou 30. Tá? Então eu vou falar de novo, né? O coronino, que foi um remédio que foi feito ano passado, né? Pela secreção de pacientes com coronavírus, ele foi testado na CH30, por exemplo. Então é uma substância infinitesimal que produz uma patogenesia, ou seja, um quadro sintomático numa pessoa sã, entendeu? Então, só que isso só é possível em muitas das substâncias que a gente usa, tornando-as infinitesimais. Então, o licopódium, por exemplo, a silícia, carvão vegetal, né, que é o carbo vegetabilis, o natrum muriático, né, que é o sal de cozinha, que é o sal marinho, são substâncias que naturalmente elas não fazem as pessoas passar mal. Naturalmente elas não têm um efeito toxicológico. Naturalmente elas não têm um efeito farmacológico. Como que a gente sabe que elas fazem? Como que a gente sabe que elas têm um efeito bom? Como é que a gente sabe que elas podem virar um medicamento homeopático? A gente só sabe disso porque a gente consegue fazer a experimentação no homem-são e obter esses resultados. E obter essa virtude medicinal dessas substâncias. Entendeu? Tá compreendendo? Então, é por isso que a gente tem que pegar essas substâncias e transformá-las em remédios homeopáticos. Tá? Nessa forma, desse jeito. Porque é só assim que ela ganha uma qualidade, tá? Guarda esse termo, tá? É só assim que os remédios homeopáticos ganham uma qualidade específica para atuarem dessa forma específica no organismo, tá bom? Que não é mais pela farmacologia clássica e que é de um outro modo. Beleza, pessoal? Então, só para deixar isso daí para vocês, muito obrigado a todos que acompanharam a live, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Tenham uma boa noite, um feliz Dia das Mulheres. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.